Amém, irmãos? Boa noite. Amém. Vamos orar para a gente fazer aqui o encerramento do estudo sobre as cartas, sobre as igrejas do Apocalipse. Pedir que Deus abençoe a palavra para trazer luz ao nosso entendimento. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, nós te louvamos, Pai, mais uma vez nessa noite. Obrigado mesmo pela tua presença, obrigado pela presença do teu Espírito no nosso meio. Obrigado, Pai, porque nós entoamos louvores ao teu nome, porque só o Senhor é digno de receber, Pai, os louvores que saem do nosso coração, Pai. Obrigado, Deus, pela oportunidade de louvar o teu santo nome nessa noite, Pai. Obrigado mesmo, Pai, pelo retiro que o Senhor deu aos nossos membros aqui, aos membros da nossa igreja, com tanta alegria, com tanta satisfação, com tanta palavra, com tanta comunhão. Muito obrigado, Pai. Isso é uma oportunidade, nós sabemos que é favor do Senhor para a nossa igreja. Obrigado mesmo, Pai. Pedimos agora, Pai, que o Senhor nos direcione nessa porção da Tua palavra, nesse encerramento acerca das cartas que o Senhor destinou às Tuas igrejas, que o Senhor destinou à nossa igreja, Pai. Que o Senhor possa, Pai, trabalhar, trazendo entendimento a todos nós, Pai, aos nossos corações, por meio da ação gloriosa do Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço humildemente, Pai, peço que o Senhor nos direcione, nos ensine essa noite. Estamos com os nossos corações, nossos ouvidos abertos para ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus eu oro grato. Amém. Irmãos, Apocalipse, conclusão acerca das cartas Apocalipse 1. Diz a palavra do nosso Deus, nós vamos fazer um tour aqui, vamos passear por vários textos da Bíblia, tá? Então, peço aos irmãos aí que estejam aí com as espadas afiadas. Parece que houve uma orientação para manusear a palavra, né, ou física, né? Então, nós vamos passar por vários textos essa noite, vamos tentar ser breve. Estão prontos? Vamos lá, então, começar a nossa viagem aqui pela nossa palavra santa, pela Bíblia Sagrada. Apocalipse 1:20, texto que nós já lemos, conhecido, que diz assim, a partir do 11, a partir do 11, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro, o derradeiro, e o que vês, escreve no livro, envia as 7 cartas, as 7 igrejas que estão na Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés com roupa comprida, cingido os peitos com um cinto de ouro. Na sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, e como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. O seu rosto era como o sol, quando a força resplandecente. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, diz João. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todos sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto e as que são, e as que depois destas hão de ocorrer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Mais uma vez, rememorando a alegria de saber que o Senhor continua circulando entre nós, continua passeando no nosso meio, orientando, direcionando, fortalecendo e nos dando aquilo que nós precisamos para sermos instrumentos na sua obra e continuarmos aqui levando e fazendo com que a obra de Deus progrida e avance. Temos a honra e o orgulho e a felicidade de saber que o Senhor nos usa nesse sentido. Alguma coisa que é importante a gente rememorar aqui em relação a essas igrejas é justamente a característica dessa carta. É uma carta que ela tem a característica de ser atemporal. Falamos sobre isso. Por quê? Porque ela é destinada não só às igrejas daquele tempo, contemporâneas daquele momento, mas também ela tinha um caráter geral, para orientação geral de todas as igrejas. E, por fim, uma terceira característica que é fundamental que a gente entenda acerca da cronologia em relação às eras e aos tempos que envolveram todas as igrejas até o dia de hoje, desde a igreja apostólica até a igreja de hoje. Entrando direto aqui
no nosso resumo, no nosso fechamento em relação às igrejas. Primeiramente, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é uma igreja que está localizada ali, é a primeira igreja, de 33 a 100. Éfeso significa desejado. É uma igreja extremamente ortodoxa, aquela é uma igreja apostólica, é a igreja que seguiu ali com os discípulos. E essa igreja, ela tinha essa ortodoxia, contudo, Jesus se apresenta a essa igreja da seguinte forma, lá em Apocalipse 2:1. Aquele que tem na sua destra 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Segue a apresentação, segue Jesus falando a essa igreja. Vou ter que só mudar aqui, só um pouquinho. Agora sim. Jesus faz uma repreensão a essa igreja e diz o seguinte: olha, tenho contra ti e vós abandonastes o primeiro amor. Veja que nós estamos falando de uma igreja apostólica. Jesus repreende essa igreja nesse sentido, mas também elogia, porque essa igreja foi uma igreja que sofreu com paciência, trabalhou pelo nome e não se cansou, trabalhou infalivelmente, e tinha uma característica que Jesus elogiou muito: que eles não aprovavam as obras dos nicolaítas. Mas o que eram os nicolaítas? Só para a gente rememorar. Nicolaíta era justamente uma vertente que havia desde a igreja apostólica, no sentido de perverter os ensinos da palavra de Deus, perverter as doutrinas, para que elas trabalhassem de acordo com as concupiscências da própria pessoa, trabalhasse sempre no sentido da interpretação que aquela pessoa, que aquele grupo dava em relação a determinadas doutrinas, para realizar só aquilo que eles entendiam que estava correto, porém absolutamente desvencilhado, desligado, desconectado da verdadeira doutrina. Esses eram os nicolaítas. Eles são mencionados aqui com preocupação com Jesus. Jesus, inclusive, fazendo uma menção elogiosa à igreja de Éfeso, porque eles não aceitavam esse tipo de doutrina. Tem ensinamento novo distorcido, não, que eles vão aceitar com naturalidade. Não. E Jesus elogia essa postura dessa igreja. Ainda, Jesus, em relação a essa igreja, aconselha aos que são de Éfeso. Só um pouquinho, irmãos. Passou de uma página para outra aqui, me atrapalhou um pouquinho. Agora vai dar certo. Jesus repreende em relação à questão do amor, elogia em relação à postura e aconselha, dizendo: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras, quando não em breve virei e tirarei do seu lugar o castiçal. E ainda diz, garante àqueles da igreja de Éfeso, que se eles forem fiéis, vão comer sim da árvore que está, a árvore da vida, tá? A árvore da vida que está no meio do jardim, referência aqui a Apocalipse 2, versículo 7. Voltando à segunda igreja que nós estudamos aqui, foi a igreja de Esmirna. Esmirna significa especiaria amarga. Por quê? Porque foi a igreja que foi perseguida, foi a igreja que foi submetida ali ao Coliseu. Muita gente morreu proclamando a Deus no contexto dessa igreja. E por conta disso, Jesus, em relação à igreja de Esmirna, ele se apresenta da seguinte forma: em relação à igreja de Esmirna, eu sou o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Apocalipse 2:8. Continua Jesus, em relação à repreensão dessa igreja, ele não fez nenhuma referência. Jesus não repreendeu esta igreja. Foi uma igreja perseguida, uma igreja que passou por maus bocados, foi uma igreja que esteve ali durante todo o tempo sendo submetida aos desmandos ali, aos abusos do Império Romano, mas foi uma igreja que não desistiu, foi uma igreja que não abriu mão. Tanto que Jesus, em relação a esse fato, destinou um elogio a essa igreja, dizendo: olha, eu elogio vocês pelas obras, pela tribulação e pela pobreza de vocês e pela fidelidade que vocês mantiveram a partir de tudo. Apesar de tudo que vocês viveram. Porque naquele contexto, muitos judeus e muitos prosélitos, muitos cristãos também, eles eram absolutamente pobres e perseguidos, eles não tinham nada. Muitos deles eram inclusive escravos, mas não abriam mão da fidelidade em relação a Deus, não abriam mão da fidelidade em relação à palavra de Deus. Por isso Jesus ainda destina a eles um conselho: não temas. Não temas nada das coisas que há de padecer. Ser fiel até a morte. Essa expressão, ser fiel até a morte,
a maioria dos comentaristas, e por conta do contexto que está sendo vivido por essa igreja, ser fiel à morte quer dizer não até que você fique velho, passe por todas as fases da vida e morra. Ele está querendo dizer ser fiel até a morte, ainda que você tenha que morrer pela fidelidade que você tem ao Evangelho. E era exatamente o contexto daquela igreja. Eles mantinham a fidelidade e a entrega aos leões. Eles mantinham a fidelidade, ela entrega a tortura. Mantinham a fidelidade e ela entrega todo tipo mesmo de coisa mais terrível que o império pudesse impor, crucificações e outros tipos de tortura e morte, por conta da fidelidade que eles guardavam a Deus. Por isso Jesus fez essa menção elogiosa também a eles e aconselhou: não temas, para eles serem fiéis realmente até a morte. E ao final, garante Jesus, dar-te-ei a coroa da vida, e não receberão o dano da segunda morte. Essa expressão lá em Apocalipse 2, 11. Terceira igreja de que nós tratamos foi a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo já foi uma igreja complicada. É a igreja que ela aceitava tudo, ela acolhia as doutrinas, ela acolhia as idolatrias com naturalidade, ela acolhia o paganismo. É uma igreja que fez alianças para evitar a perseguição. É uma igreja que ela vivia cheia, é uma igreja que hoje a gente olhando podia ser chamada da igreja avivada, é aquele povo que vivia o tempo inteiro envolvido com as atividades, muita gente de todo lugar, circulando o tempo inteiro, muitos negócios, inclusive a igreja de Pérgamo, no entorno dela, do templo, havia uma série de negócios, restaurantes, uma série, porque as pessoas pudessem estar ali continuamente, havia uma estrutura em relação a essa igreja. Essa igreja seguiu cronologicamente de 313 a 600, E essa igreja, ela tem uma característica. Jesus se apresenta a essa igreja dizendo o seguinte: aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Porque essa igreja, ela tem uma característica por conta da forma como ela encarava, da naturalidade com que ela aceitava determinadas doutrinas, aquilo desagradava a Deus, aquilo não estava de acordo com a vontade de Deus, muito pelo contrário. Não tem que aceitar com naturalidade as coisas que vêm do mundo como verdade, preceitos, informações políticas. Não, dentro da igreja não. Não é assim que funciona. E essa igreja, para que ela não sofresse perseguição, ela aceitava sim. E aí é que estava o problema. Jesus repreende essa igreja e diz o seguinte: olha, tens o seguinte, vocês aceitam as doutrinas de Balaão e seguem as doutrinas dos nicolaítas. Assim como a igreja de Éfeso foi elogiada por Cristo por não aceitar as doutrinas dos nicolaítas, essa igreja é repreendida por Cristo por aceitar as doutrinas dos nicolaítas. É o contrário. Uma é elogiada, outra é repreendida pelo mesmo motivo. Uma porque não aceitou corretamente, outra porque aceita erroneamente. Mas, em relação a essa igreja, Jesus tem um elogio também em relação a ela, que eles retêm o meu nome e não negaste a minha fé. É uma igreja que guardava toda a igreja tem o seu remanescente. Toda a igreja tem aquele povo que guarda a palavra de Deus, que segue os preceitos, que dão bom testemunho. E também havia na igreja de Pérgamo, a qual Jesus também aconselha no sentido de que eles se arrependam, porque em breve ele virá contra eles e batalharei com a espada da minha boca. Às vezes a gente fica pensando, falando, mas Jesus vai ter uma grande guerra, um grande Armagedon, muito se fala nisso. Já pararam para pensar em um Deus soberano que vai estar batalhando com o diabo? Pensaram nessa possibilidade como alguma coisa factível minimamente? Deus vai derrotar todos os inimigos com a palavra da sua boca, com a espada que sai da sua boca. Não vai ter batalha, meus irmãos. Não vai ter batalha, vai ter julgamento, vai ter derrota do inferno, vai ter derrota do inimigo, vai ter a supremacia de Deus, vitória de todos nós que estamos com Deus. É isso que vai acontecer. É isso que a palavra nos ensina. As pessoas fantasiam, fazem alguma coisa assim, meio estranha, mas o nosso Deus, ele é soberano, está sobre todas as coisas. E essa igreja de Esmirna, Jesus garante que aos que vencerem vai dar poder sobre as nações. E ainda, é que ele vai dar do maná escondido e uma pedra branca, cujo nome vai ter conhecimento só aquele que receber a pedra. Igreja agora também, que falamos, igreja de Tiatira. Essa igreja aqui, uma igreja complicada, uma igreja que durou aproximadamente 1000 anos, é a igreja católica, certo? É a igreja que transigiu. Tiatira significa sacrifício contínuo. E essa igreja foi justamente a que introduziu uma série de políticas, uma série de atitudes, uma série de ações que são absolutamente desvencilhadas da palavra de Deus, como indulgências, por exemplo, desmandos políticos, tiraram toda a autoridade em relação à Bíblia, colocam a igreja e a sua tradição acima do que a palavra diz. Uma igreja distorcida, uma igreja que ela não tem uma base bíblica sólida de forma alguma, uma igreja que precisa ler a Bíblia para aprender um pouco de Deus.
E essa igreja, Jesus se apresenta a essa igreja como o filho que tem seus olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao latão reluzente, Apocalipse 2:18. Repreende essa igreja porque ela deixava que Jezabel, que se afirmava profetisa, passasse pelo meio da igreja, ensinando todo tipo de imoralidade sexual, todo tipo de imoralidade, permitindo e ensinando e induzindo que os membros fornicassem e ainda que consumissem elementos sacrificados a ídolos. Por conta dessa tolerância que havia, Jesus repreende essa igreja. Jesus não aprova de forma nenhuma. Fala, mas Jesus não tolera. Não, Jesus não tolera determinadas, não negocia, não transige com determinadas condutas, de forma nenhuma. Jesus é muito firme, a doutrina de Cristo ela deve ser seguida por nós que cremos de uma maneira que nós não temos que negociar valores que não são nossos. São valores de Deus, são valores bíblicos. Nós não temos essa possibilidade. Temos que ter a consciência de quem nós de fato somos. Somos servos, portanto, somos obedientes a Deus. Temos que ouvir a sua palavra e seguir ao que Deus determina. Ponto. Mas, ainda assim, Jesus a essa igreja, ele destina um elogio, porque eles guardaram a obra, guardaram o amor, o serviço, a paciência, e as últimas obras acabaram sendo melhores ou menos piores do que as primeiras. Por fim, termina aconselhando a essa igreja, ele porá numa cama sobre os quais adulteram, e virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras, e ferirei de morte os seus filhos, mas que tendes, retende até que eu venha, Apocalipse 2:25. E termina ainda com uma promessa em relação a essa igreja, como eu disse, todas as igrejas às quais Jesus destinou as suas cartas, existe um remanescente fiel. E ele a essa igreja diz o seguinte: eu lhe darei poder sobre as nações, e lhe darei a estrela da manhã, Apocalipse 2:28. A próxima igreja, igreja de Sardes. Essa igreja é curiosa porque ela começou muito bem, essa é a igreja da reforma. É a igreja que Lutero percebeu todos aqueles tipos de desmandos políticos e religiosos em relação às condutas que eram orientadas como corretas dentro da igreja, e Lutero teve justamente se levantou contra, iniciando a grande reforma de uma maneira muito efetiva, muito positiva, eliminando incentivando o discurso acerca da salvação por meio da fé, ainda falando e fortalecendo a autoridade da Bíblia, se levantando contra os desmandos políticos da igreja e contra a venda de indulgências. Aliás, o ponto ali que foi central, que acabou desencadeando a ação, a colocação das 95 teses por parte de Lutero, foi justamente a venda de indulgências por parte de um frei, que foi lá vender. Você sabe o que é venda de indulgências, né? É comprar o seu espaço ou o seu lugar no céu por meio de uma oferta. Hoje as indulgências modernas são aí as famosas campanhas e tal, vamos falar disso para a gente não adiantar. Mas ainda tem esse tipo de gente que ensina esse tipo de coisa e infelizmente gente que está no contexto de igreja e pratica esse tipo de coisa. Não podemos nos deixar enganar por isso. Isso aí já está superado, isso nunca foi bíblico. Isso nunca foi bíblico, não é e jamais será. E Lutero se levantou, esse foi o ponto que levou, inclusive, que provocou ele a realmente se levantar ali em relação a essa questão. E a essa igreja, Jesus se apresenta da seguinte forma, que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Falamos sobre isso, que Jesus tem 7, Deus tem 7 Espíritos, Jesus tem 7 Espíritos, tem. Está falando das excelências de Deus, está falando do caráter de Deus, tudo que há em Deus, todas as excelências de Deus você encontra em Cristo. Se você quer conhecer de Deus, olhe para Cristo, é ali, essa é a orientação bíblica, esse é o ensino. Quer conhecer? Olhe para Jesus. Mas a essa igreja ainda é feita uma repreensão. Tem nomes de que vive, mas estar morto. Não achei nas tuas obras perfeitas diante de Deus. Olha que interessante. Embora seja uma igreja que tenha começado bem, uma igreja onde havia firmeza de doutrina, nessa igreja não tinha falsa doutrina. Essa igreja não tinha nicolaíta inventando situação. Nessa igreja não tinha nenhum profeta de Balaão ensinando coisa errada e conduzindo o povo ao inferno. Não tinha. Era uma igreja que ela era firme, segura, ali no sentido da doutrina. Porém, era uma igreja que ela estava realmente fora do padrão bíblico, do padrão que Jesus queria. Por isso ele diz, olha, vocês estão mortos. Mas faz um elogio, porque havia pessoas, como em todas as igrejas, que não contaminaram as suas vestes por conta de infidelidade e de falsa doutrina.
Jesus dá um conselho a essa igreja que eles vigiem, para que ele não venha como ladrão, numa hora que eles não esperam. Apocalipse 3:3. Por fim, garante a essas igrejas também que havia aqueles que com ele andariam de branco e não teriam o seu nome riscado do livro da vida, porém seriam confessados diante do Pai. Mas, penúltima igreja que nós estudamos, a igreja de Filadélfia. Essa é a igreja missionária. É a igreja que vai aí aproximadamente, cronologicamente, 1750 a 1914. A igreja de Filadélfia significa fraternal, e foi a igreja dos grandes avivamentos. Foi a igreja, e foi um período que houve realmente uma grande expansão do evangelho. Foi a igreja, ela não recebeu repreensão da parte de Cristo na carta que ela foi dirigida. Por quê? Porque é uma igreja que ela seguiu e fez o que devia ser feito em relação ao que ela tinha para fazer. E essa igreja dos grandes avivamentos, por exemplo de John Wesley, grande avivalista inglês, essa igreja, Jesus se apresenta a essa igreja da seguinte forma. Ok. Se apresenta da seguinte forma: que é santo e que é verdadeiro, e que tem a chave de Davi, e que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Apocalipse 3:7. A essa igreja que não houve repreensão, Jesus ainda faz um elogio. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Apocalipse 3:8. Mas em relação, aconselha essa igreja, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa, e garante a essa igreja, que foi muito abençoada, que aos que vencerem serão colunas do templo de Deus, e escreverei sobre eles o nome de Deus, o nome da cidade de Deus, e a nova Jerusalém que desce dos céus. Uma promessa maravilhosa e extraordinária. Última igreja, a igreja que eu quero me deter um pouco mais, porque é a igreja do nosso tempo. É a igreja que nós estamos vivendo. É a igreja de Laodiceia. Laos significa povo. Diqueia significa direitos. Portanto, é a igreja que todo mundo tem direito e quase nenhuma responsabilidade. É a igreja do amor. É a igreja permissiva. É a igreja que tudo pode. É a igreja que tem que falar, tem que ter um discurso de acordo com a vontade daqueles que ouvem. É a igreja que ela se sente ressentida. É a igreja magoada. É a igreja que ouve a verdade e se sente afrontada. É a igreja que não tem ouvidos para ouvir com humildade. É a igreja que ela é a igreja Nutella. Não é? É aquela igrejinha, é a nossa, gente. É a igreja do nosso tempo, é a igreja que vai de agora até o arrebatamento. Nós provavelmente veremos o arrebatamento. Nós provavelmente veremos. Isso é motivo de preocupação e de temor para todos nós que cremos. Se o arrebatamento se der antes da tribulação, está muito próximo, acredito, não sei. Só Deus sabe, nem Cristo sabe. Ok? Mas se der, a gente tem que estar pronto. Vocês concordam comigo? Amém? Portanto, a gente tem que estar pronto, tem que estar preparado. Se o arrebatamento vier depois da tribulação, a gente tem que estar o quê? Tem que estar pronto também, irmãos. Tem que estar pronto. Então, isso tem que gerar temor no nosso coração. Isso tem que nos levar à reflexão. A essa igreja, olha que Jesus fala, que maravilhoso. Vocês são mornos. É uma igreja morna. É uma igreja que ela não é quente nem fria. Olha que Jesus ele está nauseando. Estou a ponto de vomitar você da minha boca. Que maravilhoso isso, né? Não é gostoso ouvir isso? Não. É horrível ouvir isso. É horrível, irmãos. Isso por conta da infidelidade dessa igreja, por conta de uma igreja que não tem humildade de fato para ouvir, por fato de ser uma igreja que ela está doida para ouvir alguma coisa ao gosto do freguês. É uma igreja de um Deus que está para agradar o povo, e não de um povo que vem para agradar e para adorar o seu Deus. A ordem está invertida. Invertida. É a igreja que o poste é que está fazendo xixi no cachorro. Essa é a verdade. Por palavras grosseiras, mas para que todos entendam. Essa igreja, Jesus se apresenta da seguinte forma: eu sou o Amém, testemunha fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. A essa igreja, Jesus faz uma repreensão no sentido de nem crente nem frio, falando: vocês são ricos. Nós somos uma igreja maravilhosa. A gente vem para o culto, a gente tem um som de qualidade, a gente tem ar-condicionado, a gente tem transmissão online, a gente tem telão, a gente tem conforto em relação ao que a gente vem aqui tranquilamente, a gente participa num ambiente saudável,
salubre, é muito bom, é uma igreja rica. E a essa igreja Jesus fala, na verdade, vocês sabem o que são? Vocês são desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. É isso que Jesus fala para essa igreja, por conta da falta de postura. Ainda em relação a essa igreja, sabe quantos elogios Jesus faz à igreja de Laodiceia? Nenhum. Não tem elogio para a igreja de Laodiceia. Não tem. Jesus tem só repreensão, crítica. Contudo, aconselha essa igreja no seguinte sentido, falou, compres de mim ouro aprovado, roupas brancas, unge os teus olhos com colírios, para que vejas, pois ser zeloso e arrepende-te. E arrepende-te. Jesus usa os elementos culturais daquele tempo, da sua época, para poder caracterizar coisas que a gente deveria fazer. A indústria têxtil naquele contexto era muito forte. Por isso as roupas que nós devíamos comprar não eram as roupas que a riqueza pode nos proporcionar, mas são as vestes espirituais que só Deus pode nos dar. Quando ele fala, olha, compra colírio de mim, porque aquela região, ela tinha um grande poderio, existia um centro oftalmológico muito conhecido, em que muitas pessoas se dirigiam até lá para tratar os olhos. Só que os olhos, a abertura de olhos que nós precisamos para enxergar, o colírio que a gente compra na farmácia, que o nosso dinheiro pode proporcionar, o médico que a gente consulta, não vai nos dar. Está falando de visão espiritual. É uma igreja que precisa abrir os olhos espirituais para enxergar o que Deus quer dizer. Mas, em relação a essa igreja, Jesus ainda, no exercício da sua misericórdia, faz uma promessa: o que vencer se assentará comigo no trono. Portanto, essa igreja também tem o seu remanescente, que somos nós. Somos nós que estamos aprendendo de Deus para andar segundo os seus preceitos. Somos nós que estamos aprendendo de Deus, ouvindo a sua palavra e caminhando de acordo com o seu querer. E é isso que nós, como igreja, precisamos fazer. Muito hoje de engano existe em relação às igrejas. Mas nós não estamos inadvertidos em relação às coisas que estão acontecendo. Na verdade, Atos 20, agora vamos começar o nosso passeio pela Bíblia aí. Atos 20, a partir do 29 e 30 diz assim: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar muitos discípulos atrás deles. Irmãos, a gente sabe que hoje nós estamos no contexto de uma igreja que tem recebido muitos ataques externos. Os pastores aí, tem muitos pastores sendo processados por defesas que fazem em relação a doutrinas corretas, por coisas que defendem em relação ao evangelho de Cristo, têm sido processados por conta disso, processados judicialmente. Mas esses ataques externos são defensáveis, ainda são defensáveis. Sabe qual é o pior ataque que tem acontecido para as nossas igrejas? São os ataques internos, de pessoas que estão dentro da igreja propalando e ensinando coisas erradas, doutrinas de demônios, coisas que não fazem parte da Bíblia Sagrada como se fossem verdade. Esse é o problema. Nós temos hoje um pseudo-cristianismo que parte lá da chamada teologia liberal, que não tem nada de teologia. Na verdade, ela não passa de um esforço, na verdade, de desconstrução, que foi promovido justamente no sentido de inserir no cristianismo conceitos de marxismo e de socialismo. Essa é a verdade, desconstruindo os versículos e se introjetando na igreja para causar algo muito nocivo, deletério, desconstruindo aquilo que são verdades, coisas que são inegociáveis na palavra de Deus. Em relação a isso, hoje a gente sabe que a Europa ela está num período chamado pós-cristão. Tristemente, a Catedral de São Peter, na Suíça, por exemplo, onde Calvino pregou, hoje é museu. Não tem mais. Eu vi esses dias um documentário no Discovery, estava assistindo sobre o cristianismo na Europa. Várias igrejas lá têm sido transformadas em praças de alimentação, que são grandes espaços e que não têm finalidade nenhuma de prática religiosa. As pessoas não vão mais lá. Eles estão transformando esses espaços e colocam ali simplesmente placas informativas que em um determinado período, uma determinada época, um determinado ano, um chamado evangelista, chamado fulano de tal, passou por lá e fez uma pregação que é considerada para quem é cristão e entende que isso é importante, um momento, um marco, alguma coisa que é importante na história, no decurso da história. É assim as igrejas estão dessa forma hoje na Europa.
Essa Europa, infelizmente, que foi o berço do cristianismo, de onde, na época do avivamento, vieram grandes pregadores, onde houve a grande propagação do evangelho, maior movimento mesmo de divulgação, de pregação da palavra, veio da Europa, hoje está absolutamente gelada, pós-cristã, tristemente, por conta desse tipo de ideia, por conta desse tipo de chamada teologia, que teologia não tem nada, teologia é estudo de Deus, não estão estudando nada de Deus, nada, eles estão desconstruindo as coisas em favor dos conceitos e das ideias mais destrutivas que há em relação à sociedade. É uma coisa voltada para o homem, por isso que não vigora, por isso que não vai longe, por isso que não prospera. E esse tipo de pensamento, eles têm atacado, mas tem feito um estrago hoje nas nossas igrejas. O problema é assim, muitas dessas ideias, elas parecem boas, mas não são. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Alguns conceitos, algumas ideias que partem dessa chamada teologia liberal, diz o seguinte, que ela não trata mais o cristianismo da forma como ele deve ser, porque ele entende que a Bíblia está absolutamente cheia de erros, cheia de incoerências, coisas que têm de ser transformadas. Temos ouvido isso aí na internet mesmo, não temos? Teologia liberal. Acontece que a palavra de Deus nos informa o seguinte, segundo 2 Timóteo 3, 16, 17, que toda a Escritura é inspirada por Deus para ser útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado em toda a boa obra. Portanto, não há como fazer qualquer coisa chamada boa obra diante de Deus se não for amparada na Bíblia Sagrada e como expressão do fruto do Espírito. Nós temos que conhecer a Bíblia, estudamos sobre o fruto do Espírito. Não há boa obra que parta de nós mesmos, mas de uma ação em nós, por meio do Espírito, que faz com que nós desenvolvamos benignidade como característica do Espírito e externalizemos, por forma de bondade, as ações que o Espírito impele e nos impele a atuar e fazer em relação às pessoas. É só dessa forma que há fruto bom em relação a nós. Aliás, Isaías 64:6 diz que todos os nossos atos de justiça, tudo aquilo que a gente concorda ou entende como atos de justiça, não passam de o quê? Trapos de imundícia. É isso que nós somos quando fazemos tudo na força do nosso braço, na força do nosso egoísmo. Agora, quando a gente age impelido pelo Espírito de Deus, como exercício e externalização do fruto do Espírito, nós agimos de fato de acordo com a vontade de Deus e só assim. De outra forma, não. De outra forma, a gente vai externalizar vaidade e outros sentimentos deletérios, repulsivos, que realmente não fazem parte do que Deus deseja para nós e nos ensina por meio da sua palavra. Ainda em relação a esse tipo de ensinamento, eles negam que Jesus era Deus. Frontalmente. Temos ouvido aí na internet aí. Não, Jesus não é Deus, não, e portanto ele não deve ser adorado, nesses termos. Vi esses dias, é assustador. Os caras defendendo esse tipo de coisa. Não acreditam em ressurreição. Eles acreditam que Jesus é apenas um conceito. Um conceito que ele é rememorado e revivido somente pela ideia ou pela memória dos discípulos que continuam pregando. Reduzem Jesus à imagem de um outro líder religioso, aí, de algum outro tipo de religião. Mas, irmãos, eu tenho para dizer para vocês que não há reducionismo que a mente humana possa tentar produzir que alcance a grandiosidade do nosso Jesus. Não tem. A palavra de Deus, ao contrário disso, em relação à adoração que deve ser destinada, Jesus foi adorado desde que nasceu. Quando os reis magos, a Bíblia relata, eles foram até Jesus e o procuraram para adorá-lo e o presentearam. Tomé também, quando Jesus voltou, lá em Mateus, na verdade os evangelhos sinóticos todos tratam do mesmo assunto, quando Jesus voltou, relata que ele entrou, a porta estava fechada, e ele entrou e diz, olha, paz seja convosco. Depois disso, Tomé colocou o dedo e a mão na lateral e viu que era Jesus ressurreto. Reconheceu o Cristo e disse o seguinte, meu Senhor e Deus meu. Jesus recusou a adoração? Não. Por quê? Porque ele é Senhor e Deus. É muito simples. A Bíblia nos confirma o que esse pessoal tem tentado tornar mentira. Hebreus fala que, inclusive, os anjos, Hebreus 1:6, que os anjos adoram a Jesus. E mais, por fim, Apocalipse, que a gente está tratando, que a gente está estudando, 5, 13 e 14, nos diz assim, ao que está sentado, lemos hoje,
Texto da Joyce, olha que maravilha. Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Glória a Deus. Maravilha. É assim que funciona. Portanto, esse pessoal tem dito muita coisa, graças a Deus, glória a Deus, que nós não temos sido confundidos com essas doutrinas. Muito pelo contrário, esse texto comprova que os irmãos foram para o retiro e foram super bem orientados, dentro da doutrina correta, bíblica. Isso é maravilhoso, isso é um presente de Deus, diante de tudo que tem acontecido, de todas as mentiras que têm sido propagadas aí fora, no sentido de distorcer o evangelho. Glória a Deus por isso. Glória a Deus muitas vezes, porque quando olhamos para o Pai, quando olhamos para Jesus, nós enxergamos a Deus, porque Jesus é a revelação final de Deus para nós. Amém? Glória a Deus. Mas eles não acreditam que Jesus subiu aos céus, e nem que ele retornará, e nem que ele julgará os vivos. Vocês acreditam que isso tem sido pregado? Isso tem sido pregado, isso é uma desconstrução frontal do Evangelho, é uma afronta mesmo, porque de 2 Timóteo 4 diz o seguinte: conjuro-te, pois, diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos na sua vinda do seu reino. Portanto, a palavra de Deus nos confirma exatamente o contrário do que esses falsos mestres têm ensinado. Vamos ficar atentos, irmãos, que parecem detalhes, mas não são, isso são detalhes, são ensinamentos fundamentais da palavra de Deus. Jesus vai voltar. Jesus está voltando. E Jesus vai nos submeter a todos a julgamento. Todos a julgamento. A vantagem que nós temos, e é uma vantagem em si, é que nós somos justificados pelo sacrifício de Cristo. Apesar dos nossos pecados, no momento que Jesus não vai deixar que nós sejamos acusados e condenados. Nós estamos justificados não porque merecemos, não porque há justiça em nós, mas porque o sacrifício de Cristo faz com que nós alcancemos isso diante dele, por meio do sacrifício dele. Isso é uma verdade que nós não temos como negociar. Isso é inegociável. É mentira o que tem ensinado aí fora, porque a Bíblia nos ensina o que é correto. Jesus vai voltar e julgar vivos e mortos. Ensinam ainda que não creem, que eles não creem que Jesus morreu pelos nossos pecados. Simplesmente ele morreu no sentido de nos dar exemplo. Ele é um mártir do cristianismo, só isso. Não é Senhor, não. Não é Salvador, não. Olha o perigo desse tipo de afirmação. A Bíblia em Romanos 24 e 25 diz assim: mas também por vós a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual os nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Portanto, esse tipo de afirmação, ela caminha no sentido do universalismo, que eles adoram o universalismo, ou seja, todos serão salvos no final da história. Já ouviram aquela expressão, todos os caminhos levam a Deus? Todo mundo vai ser salvo, todo mundo está tranquilo, ótimo. Não, vai ser uma bênção. Por quê? Porque Deus é amor. Deus é amor, é verdade, Deus é amor. Só que o amor de Deus, ele não funciona dessa forma. Deus amou o mundo e enviou, sim, Jesus para nos salvar quando éramos inimigos, com certeza. Agora, esse amor que Jesus nos destina, não é um amor que ele destina a todos. Não. A salvação é para os filhos. Ah, mas isso é exclusivismo. Isso é Bíblia, irmão. Isso é Bíblia. Ah, mas eu não concordo. Parabéns para você. Converta-se. Peça a Deus que converta o teu coração. Porque é assim. A Bíblia diz que é assim. O mundo aí fora diz que não. E a gente vai escutar isso muito e o tempo inteiro. Contudo, a Bíblia lá em João 3:18 diz assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Ponto. É isso, irmãos, parece duro, parece até meio grosseiro, mas é a verdade. É só isso, é a verdade. Nós estamos aqui para pregar a verdade, e a verdade é Cristo. Acabou. Mas, em relação a esse tipo de pensamento, eles negam o conceito de pecado. Não tem pecado, não tem pecado. Eles vão psicologizando, palavra esquisita, mas é isso que eles fazem com o pecado. É um trauma, é um desvio,
Eles buscam amparo nas filosofias, vão para Augusto Conte, falam que o homem é uma tábula rasa, que por conta do meio ele acaba sendo influenciado para ser bom ou ruim. Eles vão lá para os pelagianistas, dizendo, não, o homem é bom, o homem não é criado de Deus, amor, beleza. Vão lá para os conceitos russonianos, e lá eles vão dizer que Deus é bom, que o homem é bom. Só que quando nós olhamos para a Bíblia, lá em Romanos 3, 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Portanto, o homem é pecador. Tem uma frase de um evangelista chamado R.C. Sproul, uma pessoa, um evangelista reformado, ele diz o seguinte: nós não somos pecadores porque pecamos. Não. Nós pecamos porque somos pecadores. Infelizmente, isso faz parte de uma natureza nossa chamada adâmica, que nos foi imputada lá no Éden, por conta do pecado de Adão, né? Mas não se preocupem, que se fosse um de nós seria a mesma coisa. E Adão foi quem, naquele momento, acabou fazendo com que toda a humanidade fosse contaminada. Por isso que, infelizmente, de vez em quando a gente pisa na bola. De vez em quando a gente dá um tropeção. Sabe qual é a diferença nossa em relação ao mundo? É que o Espírito Santo de Deus fala no nosso coração e a gente se arrepende e volta. A gente não fica na vida de pecado. A gente não fica na prática do pecado. Isso nos machuca, nos constrange, nos faz sentir mal. Faz com que a gente olhe para a cruz de Cristo, que a gente retorne o tempo inteiro, que a gente se converta o tempo inteiro, na verdade. Que o Espírito de Deus fala conosco, a gente não fica perdido, a gente não fica solto. E é por isso que essa é a grande diferença. Não nos conformamos ao mundo, não aceitamos como comum, não passamos a praticar as mesmas coisas porque o mundo faz. Não, porque o Espírito Santo nos constrange. Glória a Deus por isso. Temos ainda hoje uma doutrina, um ensinamento que é absolutamente nocivo mesmo, que é a chamada teologia da prosperidade. Essa teologia que tem atraído pessoas para o bojo das igrejas da forma mais errada e mais distorcida que a gente pode entender e vislumbrar hoje em dia. Essa teologia, ela é uma teologia que ela submete efetivamente a Baal. É uma teologia que ela fala de felicidade, ela fala em igualdade social, unidade, estabilidade, mas ela de fato serve a Satanás e a todo o reino do anticristo que está próximo aí. Essa é que é a grande verdade. As pessoas que lá estão, elas estão pensando só em dinheiro, troca com Deus, querem a benção, né? É isso que eles querem, benção que eles falam é dinheiro. Mas a Bíblia não propõe nada disso, não promete nada disso, isso é desvencilhado, você está divorciado da palavra de Deus. 2 Timóteo 4:3 diz assim: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, é gente que está lá para ouvir só o que quer, gente que está lá para ouvir aquilo que gosta. Não está para ouvir a palavra de Deus de jeito nenhum. Se falar a palavra de Deus lá, ele não fica. Aliás, a palavra de Deus não está lá. Esse é o problema. Essa teologia diz que as pessoas devem participar de campanhas, doar o seu tudo, dar quantias vultosas, para receber de Deus 10 vezes mais daquilo que contribuíram. Onde é que isso está na Bíblia? Fala um texto para mim que confirme esse tipo de informação. O que a Bíblia diz é o seguinte, que Deuteronômio 8, a partir do 18, diz assim: antes te lembrarás o Senhor teu Deus, e Ele é que te dará força para adquirires riqueza, para conformar a sua aliança que jurou aos teus pais, como se vê nesse dia. Portanto, o problema não está em adquirir riqueza. Só que você tem que trabalhar. Você tem que agir, você tem que suar, suar do teu rosto, da tua testa, se dedicar, ir atrás do que fazer. Não ficar impondo condições que Deus não impôs por meio da sua palavra. Não transmitindo ensinamento que Deus não ensinou por meio da sua palavra. E as pessoas de maneira inadvertida, de maneira assim inacreditável, inexplicável, vão a esses lugares pensando que lá vão alcançar aquilo que esperam. Sabe o que eles vão encontrar lá? Frustração. Todo falso ensino, toda falsa doutrina, tudo aquilo que induz o povo no caminho errado, resulta em frustração. Por isso que muitas pessoas de muitas igrejas aí fora estão falando, não funciona não. Aquilo lá é só para dar dinheiro para o pastor, aquilo lá é só para isso, aqui é só para aquilo. Por quê? Porque vão lá para ouvir mentira. E aí se frustram.
O resultado de falsa doutrina, de falso ensino é frustração, é dor, é angústia. Quando você entende o evangelho da forma como ele deve ser entendido de verdade, o ensino da verdade, ele não te frustra. Você tem mais vontade, te dá mais sede, você busca mais a Deus, você quer estar com Deus. Você deixa de dar o valor para as coisas erradas. E é isso que acontece. Não significa que você tenha que viver na miséria, não, meu irmão. Muito pelo contrário. Tem que trabalhar mesmo, tem que conquistar coisas boas para você, para a sua família, tem que ir atrás do que é bom, com toda certeza. Provérbios 10, 22 diz assim, que a bênção do Senhor enriquece e não traz desgosto. Você está tendo desgosto, está tendo frustração, está tendo alguma coisa errada? É porque você está fazendo da forma errada. O teu pensamento está equivocado. Mas em relação a esse tipo de pensamento, a teologia da prosperidade propõe troca, barganha com Deus. Fala que Deus não pode negar a si mesmo, te ameaça com gafanhotos e outras pragas. Se você não devolve, por exemplo, o dízimo. Dízimo salva? Dízimo é elemento de salvação? Quer dizer que então aquele que não tem condição de devolver o dízimo hoje aqui na igreja, Jesus voltasse, estava condenado, é isso? Tem algum sentido nisso? Tem alguma coisa que tenha parte com a Bíblia em relação a esse tipo de falso ensino? É claro que não. É evidente que não. Quer dizer que se alguém estiver desempregado, não tiver como devolver o dízimo, condenado. É isso, irmãos? É lógico que não. Isso não tem parte, isso não é bíblico. Isso não tem nada a ver com Deus. O ensinamento da parte de Deus, Jesus, quando nos fala de prosperidade, diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. É isso que Jesus fala acerca de prosperidade. Eu quero que vocês tenham, olha, façam esse exercício. Quando chegar na casa de vocês, pega esse versículo que é super conhecido, sei que vocês não vão esquecer, e vejam aqui esse pronome está fazendo referência aqui. Vocês vão se surpreender. Todas essas coisas serão acrescentadas. Guardem isso. Vejam a que coisas Jesus está fazendo menção. Vocês vão ver como é que funciona a prosperidade para Deus. Mas eles afirmam que a vida de Cristo, aliás, sobre a ótica desse tipo de pensamento, a vida de Cristo é um perfeito fracasso. Jesus conquistou o que aqui nesse mundo? De riqueza, de poder. Satanás ofereceu tudo para ele. Ele sabe disso. Ele se preocupou com isso? Não porque o reino dele nem era desse mundo. Jesus diz assim, olha, as raposas têm as suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Olha que legal. Certamente Jesus não estava e não está no contexto dessas igrejas, porque esses ensinamentos são feitos no contexto desse tipo de igreja, não tem nada a ver com Bíblia, muito menos com Cristo. O apóstolo Paulo também seria um falido em relação a esse tipo de pensamento. O apóstolo Paulo diz assim, deixa eu falar o texto, Filipenses 4,11 diz assim, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em toda situação e circunstância. Sei o que passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo tudo ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Olha do que o apóstolo Paulo está falando aqui. Está falando de viver com Deus, estar firme em Deus sobre qualquer circunstância e conclui, tudo posso naquele que me fortalece. Tem gente que distorce esse versículo para dizer, não, tudo posso naquele que me fortalece, posso isso, vou comprar aquilo, vou fazer, vai se frustrar. Não é isso que a Bíblia está ensinando. Vai se dar mal, depois vai falar assim, mas é que eu acreditou errado, porque você não leu o que a Bíblia está ensinando, você não entendeu o que a Bíblia está instruindo, e aí você se frustra. Não vamos, eu sei que é essa igreja, eu sei que a igreja não vai fazer isso, é só para uma forma de expressão, mas não façam. Se alguém te induzir nesse sentido, não faça. Vai para o texto, vê o que significa. Aí você faz com correção. A prosperidade do cristão, ela tem natureza espiritual. E Cristo, para concluir sobre isso, diz assim, em Mateus 6,19, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Portanto, o problema da riqueza não é ter riqueza, até porque a Bíblia não condena. Senão, Salomão e Davi estavam perdidos. Não está em ter recurso, não está em ter riqueza. O problema é você ter isso no teu coração e colocar acima de Deus. Aí você peca, aí quem faz assim dessa forma está em pecado.
Não é a riqueza em si. Aliás, se a riqueza fosse o fator determinante, Satanás simplesmente deixaria todo mundo rico e apagava Deus das mentes das pessoas. Pronto, acabava com a humanidade, está todo mundo condenado. Não poderia ser, não ficaria muito mais fácil? Portanto, o problema não está na riqueza. Tá? Mas, outras falsas aqui para a gente ir concluindo o nosso relato. Teologia progressista, que maravilha. Essa teologia, ela fala assim, olha a afirmação, busque a reconciliação e rejeite o julgamento. Que legal, né? Fala aqui e fala a verdade, porque essa é uma meia-verdade. É uma meia-verdade. Eu vou dizer por quê. 2 Coríntios 2, 5, 18 a 20, fala do ministério da reconciliação. E fala que esse ministério foi dado por Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação, de sorte que somos, sim, embaixadores de Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Está certinho. Ministério da reconciliação. E falam mais. Falam assim, Deus nos atraiu com seus laços de amor. Está lá, é verdade. Deus atraiu mesmo, Oséias 11:4. Só que tem um problema. Está dizendo, rejeita o julgamento. Já viu aquela expressão que a gente vê direto nas redes sociais? Ninguém pode me julgar. Só Deus me julga. Isso é verdade bíblica? Isso é verdade? Está na Bíblia isso aqui? Pararam para pensar nisso? Quer dizer que o irmão está falando que eu tenho que sair julgando todo mundo. Não, de forma nenhuma. Não tem que sair julgando todo mundo, até porque a gente não tem como fazer esse tipo de coisa. O problema é que a tônica em relação a esse tipo de pessoa, esse tipo de pensamento, é justamente a tolerância. Só que a tolerância, lá em Apocalipse 2:20, foi justamente o que levou a igreja de Tiatira a ser repreendida por Cristo. Não tem que tolerar, não. Se tiver errado, você tem que exortar o seu irmão em amor, com brandura. Tem que chamar a atenção dele. Por quê? Porque você ama ele, porque você não quer deixar ele para o inferno por conta de um desvio de conduta, uma forma de pensar e um comportamento errado, equivocado. Você tem que confrontar. Um confronto bíblico, ele se dá, sim, e se dá em amor. Jesus, quando esteve aqui, falou aos fariseus, que eram os religiosos, chamou o quê? Os fariseus de quê? Hipócritas. O que é isso? Não é julgamento? É claro que é, eu avalio a situação, estou vendo que o cara está falando que vive de uma forma, mas não se comporta da forma como ele diz que vive em relação ao que ele afirma que acredita, ele é hipócrita. Serve só para os fariseus? Ou serve para nós? Serve para nós também. Portanto, se a gente professa a Cristo como Senhor das nossas vidas, nós temos que nos comportar como servos. E temos que agir e nos comportar de acordo com o que a palavra de Deus nos orienta. Se nós não fizermos dessa forma, nós seremos adjetivados por Cristo como hipócritas. Simples. É julgamento? É claro que é. É lógico, é análise. Mas a mulher adúltera, olha que legal, eles usam muito a questão da mulher adúltera. A mulher adúltera, a gente vê ali, o texto diz o seguinte, lá em João 8, de 10 e 11, diz assim, erguendo-se Jesus, não vendo ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. E aí eles encerram a leitura. Porque até aí está perfeito. Ninguém te condenou. Só que a leitura não termina aí, irmãos. Jesus prossegue, vá e não peques mais. Portanto, em momento nenhum Jesus disse que a atitude da mulher adúltera não era pecado. Era pecado sim. E Jesus está dizendo, vá e não peques, porque você estava em pecado. Você estava sendo condenado à morte por apedrejamento. Eu cheguei e estou te proporcionando vida. Portanto, mude de postura, mude de atitude, passe a viver de uma forma diferente. Porque você estava, sim, em pecado. O que é isso se não é julgamento? É claro que é julgamento. Mas, agora veja bem, não é um julgamento gratuito. É um julgamento pautado na palavra. Falei de 2 julgamentos feitos pelo próprio Cristo. Mas Jesus pode julgar? Pode, claro que pode julgar. Mas tem mais. Quando a gente vai para a Bíblia, ainda há outras situações. Falei aqui da igreja de Tiatira, que suportava ali Jezabel fazendo todo tipo de imoralidade dentro do contexto da igreja e orientando o consumo de elementos consagrados a ídolos. Tessalonicenses também, aí o apóstolo Paulo nos ensinando, Tessalonicenses 5, 21 e 22, diz o seguinte, julgai
todas as coisas e retende o que é bom, abstendo-vos de toda a forma de mal. Como é que eu vou saber se uma coisa é boa ou mal se eu não colocar sob análise na minha mente? E o que é isso? Juízo de valor, julgamento, análise para ver se aquilo é correto ou não. Nós temos que fazer, temos que ter esse crivo. A gente não pode ser bobo e falar assim, não posso julgar, deixa entrar. Não deixa entrar não. Não pode ser assim mesmo, não pode ser assim, não. Não pode. Certo, irmão? Nós temos que fazer, julgar não está... Sabe qual que é o julgamento que é inadequado, que não deve acontecer? É aquele julgamento acusatório. Aquele julgamento gratuito. O julgamento hipócrita por parte daquele que não age da forma como está querendo que os outros ajam. Esse julgamento realmente você não deve fazer. Você olhando que o teu olho está com a trave, você não tem que tirar o cisco do olho do teu irmão. Corrija a tua vida primeiro. Orientação de Cristo. Direção de Cristo. Mas, nesse sentido, só para a gente concluir, se alguém for surpreendido em alguma falta, diz a palavra de Deus em Gálatas 6:1, se sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Vão dar uma bronca no irmão, vou chamar aqui, vou chamar ele no cantinho, meu irmão, o negócio é o seguinte, a história é essa aqui, vamos alterar isso aqui, vamos mudar esse comportamento, essa postura, isso aqui não está adequado, isso dá mau testemunho, isso não vai ser bom para você, isso não é normal. Eu sei que de repente você pode estar pensando que está dentro de um contexto de normalidade e não está, tá bom? Mas com espírito de brandura, ora com ele. É assim que funciona, esse é o conselho bíblico. E diz mais a Bíblia, guarda-te para que também não sejas tentado no mesmo sentido. Sabe aquela coisa que acontece, me lembrei quando eu li esse texto aqui, às vezes você fala para o teu filho, né? Não faz isso, não faz aquilo. Dali a pouco, já aconteceu muito com a minha mãe e comigo, inclusive. Comigo com meus filhos não, porque eu falo, não faço nada, que eu sou cara diferente. Mas enfim, mas sabe aquela situação que você fala para não fazer, dali a pouco você faz? Você fala, por que eu falo para não fazer, eu estou fazendo isso aqui? Né? Você fica... Agora, em relação à Bíblia, é mais sério, porque está falando de pecado, irmão. Está falando de reino. Agora diz que a gente ainda assim tem que falar e se cuidar para não fazer as mesmas coisas, para não ser tentado da mesma forma. Porque nós somos o quê? Humanos. Temos a mesma natureza. Hebreus diz assim, toda a correção de fato, Hebreus 12:11, toda a correção de fato no momento que ocorre não parece motivo para contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz frutos de justiça e paz para todos aqueles que foram disciplinados. Portanto, se a gente ouvir com humildade, com brandura, em relação à correção que esteja sendo dirigida por parte de Deus, por parte de alguém que tem o Espírito Santo, a gente tem que ouvir com humildade. Isso vai produzir para nós o que a Bíblia chama de frutos de justiça e paz para todos nós que recebemos a repreensão e a disciplina de bom grado. Irmãos, caminhando para o final, a palavra nos diz assim, isso. A palavra de Deus nos fala de algumas coisas, de algumas condutas, alguns comportamentos que nós temos que adotar e que esses falsos ensinos, essas falsas teologias acabam ensinando no sentido contrário. Essas doutrinas aí distorcidas dizem o seguinte, que Jesus é apenas um modelo de vida. Já ouviram falar, Jesus é um estilo de vida? Cuidado com isso. Cuidado com esse tipo de afirmação. Jesus não é um estilo de vida. Jesus é o tipo de vida que nós devemos adotar, é o padrão que nós devemos adotar para as nossas vidas. Ele não é o estilo, não é alguém que trouxe um conceito, não é isso, ele está para além disso, muito além. Jesus é aquele que deve ser adorado e obedecido. Essas falsas doutrinas dizem assim, o homem na sua essência é bom, cuidado, nós sabemos que não são, falamos disso. O homem na verdade, na sua essência é complicado, ser inclinado para o mal. Manda a gente buscar a reconciliação e não aceitar o julgamento. Só que a Bíblia não diz isso, que a gente tem que buscar e quando necessário temos que levar o confronto. Confronto em amor, confronto com brandura. Mas quando você traz uma ideia oposta, é confronto também. Mas a reflexão humana é preferível à verdade absoluta. Olha que interessante. Reflexão humana ou seja, na verdade ela tem que ser serva da vontade absoluta. A gente tem que fazer as reflexões a partir da palavra e não induzir que a palavra seja entendida de acordo com aquilo que a gente espera. O raciocínio é dedutivo e não indutivo. Porque quando a gente faz um raciocínio indutivo em relação à palavra de Deus, a gente pode induzir falsa doutrina, e é o que fazem aí fora. Portanto, não, está errado.
Espiritualidade é pessoal e está acima da comunidade, muito pelo contrário. A gente sabe que tudo que há na palavra de Deus, tudo que nos ensinam na qualidade de servo é para ofertar. Muito mais vantajoso, muito melhor é dar do que receber. Tudo que a gente aprende acerca de fruto é para ofertar aos nossos irmãos. Tudo que a gente aprende acerca de dons é para edificar a igreja. Portanto, isso é um falso ensinamento. A espiritualidade pessoal não está acima da comunidade, mas a serviço dela. A serviço dela. Cristo é importante, mas a igreja não. Será que a igreja não é importante? Concordam com essa afirmação? A igreja é tão desimportante que Jesus, quando se encerrou lá em Apocalipse, destinou cartas a quem? As igrejas. As igrejas. Jesus se revela e se manifesta por meio das igrejas, por isso que ele enviou cartas às igrejas. Não são desimportantes, não, porque é aqui que o remanescente de Cristo está. Portanto, é aqui que ele vem nos buscar. Falso ensino, falso ensinamento. Busque a paz e evite o confronto quando necessário. Quando for necessária a defesa da fé, não que Deus precise de alguém que o defenda. Ele não precisa. Não precisa de mim nem de ninguém que o defenda. Mas a fé nós devemos defender e guardar. A fé sim. Os preceitos da nossa fé, coisas que são inegociáveis, nós devemos guardar sim. Nós devemos estar a serviço da fé que nós temos, que nós professamos. Isso sim, nós temos a obrigação de fazer. Mas, para concluir, o amor de Deus justifica todas as coisas, certo? Não. Quer dizer que justifica tudo? Posso fazer todas, vou acolher todo tipo de doutrina, vou acolher todo tipo de pensamento, pode vir para cá que está em casa. Não, não está não. Porque o amor de Deus não é esse. Esse é um falso amor. Esse é um conceito de amor que não é o amor da Bíblia. O amor de Deus é bem mais exigente do que isso. E ainda, na vida o que importa é esse mundo e não a vida do porvir. Essa é a pior de todas. Dizendo que a gente tem que viver bem aqui nesse mundo, que as coisas de Deus estão à nossa disposição, que nós estamos, Deus já nos deu todas as coisas que nós precisamos, está ao alcance das nossas mãos, toma posse daquilo que é teu. Não é assim? Mentira, isso é falsa doutrina. A Bíblia não diz nada disso, ela nos orienta, aliás, a guardar, na verdade, no porvir, no reino de Deus. Esse mundo aqui nós somos peregrinos, a gente está só de passagem por aqui. É um estágio, a nossa vida aqui, ela é absolutamente efêmera, pode acabar de uma hora para outra. E o que vai ser importante não vai ser, nós não vamos levar nada que tem aqui, zero. O que a gente conquistar vai ficar tudo aqui para esse mundo mesmo. A nossa expectativa, irmãos, a nossa expectativa de verdade genuína, ela tem que estar no que Deus ainda tem para nos proporcionar. Romanos 8, abram aí que esse texto é extraordinário. Romanos 8, 19. Diz assim, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja liberta da servidão e da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E lá o 23 conclui assim, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O que significa esse texto? O que significa esse texto? Já pararam para pensar nas maravilhas que esse texto está revelando para nós? Porque a ardente, presta atenção, a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos. Quem são os filhos? Somos nós. Nós que temos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E a criatura aguarda ardentemente a expectação dessa criatura e a manifestação dos filhos. Porque essa criatura liberta nós, como filhos de Deus, libertos totalmente da escravidão, da servidão, da corrupção que nós temos hoje, do pecado, daquilo que mais nos angustia, e libertos para a liberdade na glória dos filhos de Deus. E por fim termina nos dizendo, mas nós mesmos, lá no 23, que temos as primícias. O que é primícia? Não são os primeiros frutos? Não é a degustação, não é aquele primeiro momento, não é aquela primeira oferta que você faz? Sabe o que nós temos de Deus hoje nessa terra? Sabe o que nós experimentamos efetivamente de Deus hoje nessa terra?
Somente as primícias, somente os primeiros frutos, porque Deus tem muito mais para revelar das suas excelências, quando nós estivermos face a face com Ele. E essa deve ser a nossa esperança, essa deve ser a nossa expectativa. É assim que nós devemos guardar a nossa fé. Devemos olhar para Cristo, porquanto quando afirma que a gente tem que viver o melhor dessa terra e ter tudo desse mundo, não, a gente tem que ter expectativa daquilo que Deus tem preparado para nós, não só em relação ao seu amor, que nós vemos só como, hoje nós vemos de maneira opaca, como um espelho opaco, mas um dia, quando estivermos com Ele face a face, Deus vai se revelar muito mais acerca de si mesmo, e essa deve ser a nossa expectativa, é por isso que nós vivemos, é por isso que nós anelamos, é isso que nós esperamos. E a Bíblia diz e nos afirma aqui no 23 que são só primícias. Não conhecemos nada, irmãos de Deus. Deus tem muito mais para nós, é aí que nós devemos esperar. Isso que é fantástico, é maravilhoso. Além da salvação que nós recebemos de Deus aqui, é só para sermos salvos. É só para que a graça de Deus nos alcance. Tem muito mais, irmãos. É isso que Deus promete para todos aqueles que amam e o têm como Pai, como Salvador e como Senhor. E nós devemos esperar, e diz a Bíblia mais, que devemos esperar dessa forma, porque temos, por enquanto, só as primícias, e nós mesmos esperamos por adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque quando nós tivermos um corpo glorioso, livres estaremos de todas essas mazelas, e peso que a carne e o pecado nos impõem. Essa é a nossa maior esperança, isso é o que Romanos nos ensina. A nossa expectativa não tem que estar guardada, mirada nesse mundo, não. Isso aqui vai passar. Isso tudo vai passar. Nós devemos ter expectativa de estar com o nosso Deus. Essa deve ser o nosso maior desejo. Se está faltando alguma coisa em nós para que nós desenvolvamos esse sentimento, vamos buscar em Deus. Vamos pedir ao Espírito Santo que trabalhe nas nossas vidas. Que trabalhe em nós para que isso seja gerado em nós. De uma forma que nós andemos somente na direção de Deus. Amém, irmãos? É o que eu tinha para compartilhar com os irmãos. Eu agradeço muito ao pastor pela oportunidade e aos irmãos pela paciência. Tá bom? Quero orar para a gente encerrar. Peço aos irmãos que fiquem em pé, por favor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te glorificamos, Pai, nós exaltamos o Teu nome, engrandecemos o Teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus. Te agradecemos porque o Senhor enviou Jesus, Pai, Teu Filho, Pai, unigênito, para que em nosso favor, Pai, nos trouxesse salvação por meio de um sacrifício vicário que somente Ele poderia fazer. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor olha para nós com um olhar de amor, Pai, e não descuida de nós desde o princípio até o fim das nossas vidas. Eu te louvo, Pai, porque um dia a obra da regeneração, por meio do Teu Espírito, alcançou as nossas vidas, Pai, e nos trouxe a salvação por meio de Cristo Jesus, que também é o nosso Senhor. Nós te glorificamos por essa igreja, Pai, por essa igreja estar preocupada, engajada, Pai, conectada com a Tua palavra e preocupada no ensino da verdade, da sã doutrina, daquilo que o Teu Espírito realmente quer que nós aprendamos, para que andemos sempre na direção da Tua salvação e do Teu reino. Obrigado mesmo, Pai, porque essa igreja, Pai, tem caminhado dessa forma. Isso é uma alegria que nós não temos como agradecer. Obrigado, Pai, porque nós temos a expectativa de como os Teus filhos, Pai, um dia, Pai, estarmos na Tua presença e face a face conhecermos mais de Ti. Conhecermos das excelências que nós ainda não tivemos acesso, Pai, e conhecer na Tua intimidade de coisas absolutamente extraordinárias que nós nem imaginamos, mas que a Tua palavra nos revela desde agora. E por isso te agradecemos, Pai, por gerar no nosso coração essa esperança de estarmos nesse momento face a face contigo, adorando o Teu nome, exaltando a Tua presença, porque é assim que nós desejamos viver, Pai, na eternidade contigo. Glorificamos o Teu nome, Pai, por essa noite, por tudo que o Senhor tem feito na vida dessa igreja. Traz ao coração do Teu povo, Pai, a necessidade de Te buscar. Trabalha, Espírito Santo, no coração de cada um dos meus irmãos, com a liberdade que o Senhor tem para trabalhar, Pai. Converte os corações que ainda precisam de conversão, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu te peço mesmo, Pai, humildemente, que o Senhor faça uma obra perfeita e completa, porque o Senhor é assim. O Senhor não faz nada pela metade. E por isso te glorificamos pela vida dessa igreja e de cada um dos meus irmãos, Pai. Abençoa essa palavra, Pai, em nome de Jesus. E peço, Pai, que o Senhor complete aquilo que a gente não tem condição de transmitir porque é muito limitado. Mas o Teu Espírito Santo, que é Deus,
uno com o Pai, e complete no coração dos meus irmãos e nos encha da tua presença nessa semana, nos dando experiências inefáveis contigo. É o que te peço, em nome de Jesus, agradecido pelos que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus, teu Filho amado, Senhor nosso. Amém. Estou voltando. Estou voltando à essência